toda a disciplina? Yes. Thank you. É muito difícil, sabe? Vai ser muito difícil, gente. Porque dá lá caramba, eu não sei fazer isso não. No intuito de... Não tô questionando quem dá lá caramba não, tá? Doido pra falar um palavrão, mas não há necessidade, vocês sabem qual é. Dá lá caramba, eu não consigo dar. Tudo tem que ter uma explicação, então eu acabo, sabe? Eu já tô indo pra terceira semana com gases. E aí, dá lá caramba? Não acho legal não, entendeu? Mas, pelo menos gases e termodinâmica, eu vou tentar não dar a lá caramba. Então eu já começo realmente a achar que, por ser um ano atípico e um período mais atípico, pelo fato de ser muito curto, vai ser complicado. Eu vou até pensar na hipótese de, mesmo com o período terminado, fazer aqui algumas gravações, se vocês quiserem assistir às aulas, enfim, tá? Saibam que eu deveria ter gravado a aula de domingo, esqueci. Enfim, e eu vou marcar mais alguns com vocês para fazer exercícios e tudo mais, tá? Mas, enfim, eu estou começando a achar que vai ser muito difícil. Vai ser realmente muito difícil dar toda a disciplina, né? Enfim, aceito sugestões, tá? Mas depois a gente conversa. Esse domingo eu não vou poder dar aula para vocês, porque segunda-feira eu tenho aula da OBQ às 8h30 da manhã, então, para os alunos que estão para a seletiva para o Japão, Osaka, esse ano, em julho. Então eu vou dar aula para eles, junto com outros professores da USP. Então eu não vou poder dar aula para vocês. Eu vou estar estudando. Olha aí, Rafael. Eu estou estudando para dar aula para eles da melhor maneira possível, tá? Então a gente deixa para outro domingo. Na hora do Faustão, você assiste o Grilão. Senhores, essa aula de domingo foi tão bacana que eu lembrei de certas coisas, porque a aula que eu estou dando para vocês de gases, eu também estou dando aula para uma turma específica. Então, algumas coisas que eu achei que eu falei, não falei. Então, enfim, eu vou complementar a parte do comportamento do gás ideal. Gás ideal, tá? Bem, primeira coisa, trata-se exatamente da relação da densidade com a pressão, tá bom? Isso eu cheguei a falar em um exercício, mas eu não falei na forma teórica para vocês, que é a nossa aula oficial hoje. Bem, nós vimos que o comportamento de um gás ideal, ele obedece a uma pressão baixa ou uma temperatura não muito alta. Sabemos que a densidade, ela é uma propriedade intensiva. Propriedade intensiva. Ou seja, o que é uma propriedade intensiva? É uma propriedade que não depende da massa. Então, eu vou botar M assim, um xzinho, tá? Mas sabemos que a densidade é a razão da massa pelo volume. Ok? A luminosidade está legal? Está tudo bem? Acho que sim, né? A massa, ela é uma propriedade extensiva. Extensiva. Ou seja, ela depende da massa. O volume também é extensivo. Se eu pegar uma caneta, né, que apresenta um certo volume, e desmembrar essa caneta, tirei um pedaço da caneta, o volume é menor.
Porque a quantidade de massa saiu, ó, saiu que fazia parte da caneta. Então, o volume, queridos, também é uma propriedade extensiva. Ou seja, depende da massa. Queridos, se você tem duas propriedades extensivas dividindo, uma razão entre duas propriedades extensivas, essa propriedade aqui, que é a razão dessas duas, é uma propriedade intensiva. Até porque faz também muito é bem notório que a densidade ela não depende da massa, mas depende, sim, da temperatura. É uma função da temperatura. Ou seja, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que mudou a temperatura, mudou a densidade. Professor Grilo, o senhor poderia dar um exemplo, por gentileza? Claro. Ora, sabemos... eu não sei, fica sabendo agora, né? Sabe-se que a densidade da água a uma temperatura de 4 graus Celsius, mas, professor, o senhor está falando da água no estado líquido? Sim. Tudo bem. Não importa a fase da matéria, tá? Beleza. Ora, a densidade da água a essa temperatura fixa, a essa temperatura constante, ela apresenta uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Professor, significa dizer que se eu mudar a temperatura, muda a densidade? Perfeito. E essa brincadeira aqui está relacionada lá na Antártica, que você tem aqui uma espessura de gelo, de camada de gelo, né? E aqui, água no estado líquido. A água está a uma temperatura de 4 graus Celsius. Aqui está uma temperatura muito mais baixa, de menos 30 graus Celsius. Ok? Perfeito. Ora, como é que eu relaciono isso com o comportamento dos gases ideais? Eu tenho PV... Mestre, com licença. Oi. Só queria tirar uma dúvida em relação à água, por exemplo. O senhor exemplificou a água. Entre 0 e 4 graus Celsius, a água tem o comportamento anômalo, certo? Anômalo. Diferente dos demais. Dos demais, isso. Isso interfere na densidade? Olha, interfere... Opa, deixa eu colocar aqui. Interfere sim, até porque quando a gente... Entrou outra pessoa. Interfere sim. Senhores, eu vou complementar a dúvida do Matheus da seguinte maneira, né? É o seguinte, a água ela apresenta uma anomalia, ela apresenta um comportamento que é uma anomalia, ou seja, ela é completamente diferente das demais. O maior exemplo disso é se você colocar, por exemplo, uma vodka no freezer e colocar uma mesma quantidade de água no freezer. Você vai ver que a vodka ela nunca vai congelar. A água ela vai congelar e se você não ter cuidado, exatamente no seu pote de vidro, ela vai arrebentar. Porque exatamente o seu volume ele aumenta. Respondendo ao Matheus, sim, Matheus, sim. Mas quando eu faz uma diferença sim, querido. Mas quando é por isso também que essa brincadeira, você coloca um gelo e ele flutua. Quando você coloca exatamente em um determinado copo, né, com água, e você coloca gelo, você vê que o gelo ele fica na superfície, né? Isso é um comportamento um tanto quanto ímpar da água. Respondendo diretamente ao Matheus. Sim, Matheus, é sim. Mas essa ideia da água a 4 graus Celsius, 1 grama por centímetro cúbico, está muito mais ligado a essa situação aqui, em que você vê na Antártica. Né? Exatamente pelo fato de que a essa temperatura, não muito diferente, a 4 graus, você tem em média 1 grama por centímetro cúbico.
há situações em que, quando você coloca essa garrafa dentro de um freezer, você está colocando em um ambiente fechado, em que ela vai ficar, estando a 25, o freezer... reparem numa coisa. Qual é a temperatura do freezer? Pô, é muito boa a sua pergunta, Matheus. Qual é a temperatura do freezer, hein, da sua casa? Você já fez esse teste? Não, né? Chuto eu que seja -6, -5. E eu falo isso mais ou menos comparado a esses freezers de boteco aí que você vê aquela inicial, aquele indicador, né? Então, você, na verdade, tem, porque ele está confinado a um espaço muito pequeno da garrafa, ele acaba explodindo, ele acaba rachando, porque as moléculas elas vão querer se expandir, elas estão expandindo. Então, muda um pouquinho, sim, Matheus. Muda um pouquinho. Eu disse e volto a repetir para vocês o seguinte: eu acho que na universidade deveria ter um período somente falando de água. Eu falei isso no domingo para vocês. Né? Somente, porque tem tanta coisa para você falar de água que é um absurdo. Então, voltando aqui, tudo bem, Matheus? Igual a nRT. Perfeito. Então, eu tenho aqui, pressão, volume, o que é número de mol? Massa molar, RT. Perfeito. Vou fazer as devidas trocas. Então, a massa molar fica junto da pressão e o volume com a massa. Então, eu tenho a massa dividido pelo volume é igual a pressão, massa molar, RT. Perfeito. Ora, e o que é essa relação aqui? Essa relação aqui, ela se chama densidade. Então, eu posso definir aqui uma nova situação para gases ideais. Ora, eu posso definir gases em função da minha densidade. Ora, se a pressão for baixa, a densidade é baixa. Se a temperatura for alta, a densidade também vai ser baixa. Então, para um gás ideal, eu tenho baixa pressão, alta temperatura ou baixa densidade. Olha que coisa interessante. Essa é a relação importante em que você tem a densidade com a pressão. Então, quando você tem aí, uma pressão nas CNTP, e quando eu falo CNTP, condições normais de temperatura e pressão, temperatura 0 graus Celsius, pressão de 1 atm, eu vou, e aí você pode fazer para casa. Eu te dou a temperatura, eu te dou a pressão, você tem que calcular a massa molar do ar atmosférico. Diante disso, você vai ver as condições exatamente quantitativas da densidade, se ela é alta ou se ela é baixa. Falei para vocês que o comportamento de um gás ideal ele está realmente relacionado no máximo em relação à pressão e no máximo 5 atm. Faça isso comparando com a densidade. Veja quanto é 1 atm e depois veja para o seu máximo, em que a literatura apoia, né? Indica que podemos considerar o gás ideal de no máximo 5 atm. Então, calcula para 5 atm e calcula, obviamente, a massa molar do ar atmosférico. Outra coisa que você pode fazer é uma terceira condição. Ora, aqui trata-se das condições normais de temperatura e pressão. Condições normais de temperatura e pressão. Agora calcula aqui, nas condições normais, ambientais de temperatura e pressão. Então, você tem aqui, a temperatura ambiental é 25 graus Celsius na termodinâmica. A pressão é de 1 atm. Calcula a densidade, novamente, do ar atmosférico, calculando a sua massa molar. Porra, grilo,
Pois não. Pô, qual é a massa molar do ar atmosférico? Pense. Você vai ter que levar em consideração a composição. A composição do ar atmosférico, você pode colocar aí, ó, 21% de N2, 79% de desculpa, 21% de O2, 79% de N2, e você calcula a massa molar aparente do ar atmosférico. E aí você calcula a densidade. Você vai ver aí, ó, valores. Você vai ter 1, 2, 3 valores, dá para você tirar uma média, você colocar num gráfico de Excel. Olha. Beleza. Diante disso, a gente parte para uma outra situação para gás ideal, né? Que eu não havia dito no final da aula. Eu tiro uma cópia para vocês, uma foto e envio. Que é a seguinte: eu já entro hoje sim em gases reais, tá? Que é a seguinte, queridos. Trata-se do que nós chamamos de pressão de um gás a partir da teoria cinética dos gases. Depois disso, eu falo sobre velocidade média quadrática. Falo para vocês que eu acho que eu não falei. Se eu estiver enganado, por favor, me ajudem. Sobre a teoria cinética dos gases, e aí eu entro em gases reais, ok? Bem, é o seguinte. Há uma relação muito importante, tá? Em que, primeiramente, nós vamos partir da ideia de que uma partícula gasosa apresenta uma configuração esférica. Desculpe o desenho aí. Eu não estou levando em consideração o volume ainda da partícula, não. Não estou. Tá? Mas vamos supor que ele apresenta uma configuração esférica. Então, ele apresenta, obviamente, um raio, né? Um raio. E, diante disso, vamos supor que ele está dentro desse recipiente aqui. Bem, não dá para vocês verem todo. Perfeito. Então, eu vou delinear aqui, ó, um recipiente. Obviamente que eu aumentei de forma macroscópica. Eu aumentei, botei uma lupa sobre essa partícula gasosa e eu tenho o meu recipiente, ok? Vamos supor que ele esteja indo para esta direção, batendo exatamente nessa parede aqui. Eu posso colocar e posso estudar, porque já naquela época, na teoria cinética dos gases, você já tinha a quantidade de momento. Ora, a quantidade de movimento é igual à massa vezes a velocidade. Se eu disser para vocês que para cá é positivo, quando ele sofrer a sua colisão elástica, bater e voltar, daqui ele vai voltar, ele vai ser negativo. Então, ó, eu só vou dar uma ideia para vocês, tá? Porque senão eu ficaria aqui até às 3 horas, falando somente disso aqui, tá? Então eu vou dar uma aceleradinha. Então é o seguinte, ó. Então, para cá é positivo. Então a quantidade de movimento, só um minuto, aceitando aqui uma pessoa. Nós temos aqui, ó, o que antes menos o que depois. Então eu tenho, ó, mv menos mv. Desculpa. Tanto faz. Menos mais aqui, né? O depois eu coloquei como menos, bateu, voltou, é o menos, é o depois, é a situação depois. E antes da colisão da parede, trata-se do antes, né? Então acabei sendo redundante. Isso aqui é menos 2 mv. Isso aqui trouxe consequências muito curiosas, exatamente na época.
Porque foi através da quantidade de momento que você tem exatamente algumas relações importantes. Bem, posso adiantar que a teoria cinética dos gases, ela começou 100 anos, ela teve uma ideia 100 anos antes, gente, um século antes de ser divulgada. Através do pai da hidrodinâmica, que é Daniel Bernoulli. Veio de uma família fabulosa, de uma família de crânios, e ele imaginava o seguinte, né? O que, obviamente, a teoria cinética dos gases estuda e explica de forma teórica o comportamento do gás que não existe. Quando você utiliza, e falei para vocês, PV-NRT, você leva em consideração o comportamento desse gás. Você leva em consideração isso. Por que, então, eu uso PV-NRT? Porque ele te dá bons resultados. Eu vou mostrar para vocês, hoje ainda, a equação, se Deus quiser, a equação de Van der Waals. E aí você vai ver, aí eu sempre faço essa pergunta, e aí, o que você prefere? Você prefere utilizar a equação dos gases ideais ou de Van der Waals? Poxa, não tem como não achar, não tem como você não me responder que trata-se da equação dos gases ideais. Não tem como. Não tem como. Tá? Então, vamos lá. Ora, uma das coisas da teoria cinética dos gases está realmente relacionada ao fato de a partícula ela apresenta um movimento retilíneo, ou seja, querido, não faz curva. Não faz curva. E aleatório. O aleatório, eu brinco no seguinte, ele não tem ideia para onde vai. E a força motriz, né, o que faz com que essa molécula ande reto, de forma retilínea, e de forma aleatória, para onde eu estou indo? Eu sei que é reto. Ih, caramba, estou encontrando outra molécula. Ih, olha a parede ali do recipiente, eu vou bater e voltar. Essa colisão elástica, tudo isso veio através de uma ideia que foi a teoria cinética. E a força motriz para isso trata exatamente de uma temperatura constante. Porque é exatamente essa ideia de que a temperatura não pode chegar ao 0 Kelvin, exatamente porque senão a partícula estaria com uma velocidade nula. Opa, velocidade. Que também está relacionada à velocidade, que também está relacionada à teoria cinética dos gases. Perfeito. Então, olha aqui, ó. Eu tenho o seguinte. Eu tenho uma relação de PV igual. E vou te explicar essa relação, tá? Eu vou te explicar. 1/3 N massa molar C ao quadrado. Muita calma nessa hora. Mas muita calma nessa hora. Eu vou desenhar aqui uma partícula, e vou levar em consideração que a configuração dela é esférica. Tá. Então, eu tenho isso aqui, ó. Novamente. Não é somente a utilização do PV-NRT, né, gente? Mas não mesmo. Então, ó, tem isso aqui, ó. Só que agora ela tá assim, ó. Ela tá assim, ó. Eu vou representar essa partícula supostamente esférica. Não é esférica. Ela está em R3.
É como se, ó, aqui em cima, lindos, queridos amigos, ela está em R2. Eu estou num plano, ó, vou colocar os eixos no meu recipiente, ó. Z, X. Ela está em R2. Eu representei a partícula gasosa em R2. Agora eu estou representando, eu estou vendo essa partícula fora dali, ó. Eu estou numa representação em R3. Então eu tenho Z, eu tenho X e Y. Como eu já disse para vocês, não existe pergunta idiota. Vocês, desde a aula da tia Cocota, ela coloca X, Y. Eu posso botar o que eu quiser. Eu vou botar L de Lorena, eu vou botar M de Monique e eu vou botar LO de Luiz Oliveira. Eu coloco o que eu quiser. Eu poderia colocar aqui X, Y, Z. Mas só que nós estamos realmente mecanicamente amarrados, dizendo que aqui é X, aqui é Y, tá, se for uma terceira, Z. Não é e não é. Coloco o que eu quiser. Tem. Então é o seguinte, esse 3 aqui, nesta fórmula aqui, ó, que eu cheguei através desta relação aqui, com várias derivadas e tudo mais. Quem quiser depois conversar sobre isso, podemos conversar outro dia, num domingo desse. Eu posso mostrar para vocês, tá? Opa, pessoas entrando. Beleza? Então, ó, isso aqui equivale ao seguinte. Prestem atenção na ponta do meu lápis. Vamos supor que eu pego essa molécula aqui, ó. Peguei essa molécula. Então, eu posso trazer ele para cá, posso trazer a molécula, né? É feminino, para cá, posso trazê-la para cá, posso trazê-la para cá, ou seja, ela está presa no meu lápis. Queridos, então olha aqui, ó. Ela pode bater em em um dos eixos. Ela pode bater aqui. Tangenciou. Pau! Colisão elástica. Voltou. Ela pode bater aqui. Bateu. Voltou. E esse eixo aqui, ó, o Z, tá apontado, ó, para a caneta. Ó a caneta aqui para cima. Tá para você. Então, como ele está aqui, ó, ele não está preso. Agora, eu levantei, até porque está em R ao cubo. Está em volume. Então, ela pode bater aqui, ó. Bateu, voltou. Bateu, voltou. Bateu, voltou. Bateu, voltou. Bateu, voltou. Ó. É difícil. O que quer dizer esse 1/3? Que é difícil dele colidir aos 3 ao mesmo tempo. Pombas. Vamos viajar na manteiguinha? Se isso aqui fosse um triângulo, é a primeira vez que eu digo isso. Se isso aqui fosse um triângulo, e essa ponta, ó o meu desenho, ó, triângulo, essa ponta aqui teria como bater nesse eixo XYZ. Mas não tem como, velho. Não tem como. Ou ele vai bater, ele vai tangenciar a pontinha dele aqui no Z, a pontinha dele aqui mais próxima aqui, ou essa ponta aqui, ó, no eixo Z.
Diante disso, o que é P, grilinho? Pressão. A pressão do impacto dessa molécula dentro do recipiente. Já falei para vocês que é constante. Volume dos gases ideais é o volume do recipiente. 1/3 trata-se exatamente do fato de eu estar considerando esta molécula no R3. N é o número de mol, Nm é a massa molar da partícula. Se for um gás nobre, é Na. Então, isso aqui pode virar um Na, se eu estiver falando de um argônio, de um gás hélio. E C ao quadrado trata-se da velocidade média quadrática. Você sabe que PV, todos estão vendo, você sabe que PV é nRT. É isso aqui, ó. É igual a 1/3 de N massa molar C ao quadrado. Simplifica N. 3 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Eu tenho 3RT dividido pela massa molar. Isso aqui é igual a velocidade média quadrática. E o que diz essa relação? Quanto maior a temperatura, maior a sua velocidade. Mesmo o C na física se mistura a velocidade da luz. Não é, tá? Mesmo estando ao quadrado, tá? Quanto maior a temperatura, porque são duas propriedades diretamente proporcionais, sendo que velocidade é uma grandeza vetorial, temperatura não é uma grandeza vetorial, porra. E quanto mais leve a massa molar do gás, maior a velocidade. Olha! Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, dentro do meu quarto, dentro do seu quarto, no seu ambiente onde você está, o Capitão América está assistindo a minha aula, eu tenho H2, eu tenho N2, eu tenho O2. A temperatura que o Capitão América está assistindo a minha aula, eu acho que está uma temperatura de 23 graus Celsius dentro do quarto do Capitão América. Está lá. É uma temperatura constante. Então, o que vai diferenciar aqui? Vai ser a massa molar. Massa molar do hidrogênio, 2 gramas por mol. O do nitrogênio, pior que acertou, estava com ar-condicionado. Eu sou sinistro. 28 gramas por mol. E... Valeu, velho. E o oxigênio, 32 graminhas por mol. Diante disso, qual é a partícula, né, molecular mais lenta? Entrando outra pessoa. Qual é a mais lenta? É essa aqui, ó. Essa é a mais lenta. Qual é a mais rápida? É a de H2. E qual é a moderada ali no meio? Obviamente, é o N2. Então, eu falei de duas relações importantes para vocês. A relação da pressão-volume, que é 1/3 de N massa molar sobre velocidade quadrática, velocidade média quadrática de uma partícula gasosa, e eu tenho aqui a velocidade média quadrática. Senhoras e senhores, muito importante, muito importante. Eu acho que foi semana passada, foi domingo que uma aluna, eu tenho que lembrar o nome dela. Eu quero fazer uma pergunta idiota. Eu parei e falei, não existe pergunta idiota. Qual é o R que eu vou usar? Ela se encontra aqui? Acho que não. Qual é o R que eu vou usar? Tá aí. Olha como essa pergunta ela é super coerente
na utilização da equação, na velocidade média quadrática. Então, olha aqui, ó. C ao quadrado é 3RT sobre massa molar. Olha que legal. Queridos amigos, a temperatura é em Kelvin. A massa molar, eu não sei. Por que a massa molar eu não sei? Uai. Alguém saberia me dizer? Eu posso afirmar que a massa molar é grama por mol? Não. Sabe por quê? Eu não posso usar o R como 0,0, vou botar aqui, ó, 0,08206 ATM litro mol Kelvin. Eu tenho como a velocidade. Por quê? Gente, estou calculando a velocidade. Então, a velocidade aqui tem que ser em metro por segundo. Velocidade, velho. Então, eu não posso usar essa aqui, ó. Baixa um pouquinho a folha, por favor. Opa, baixar? Subir? Baixar, não, baixar. Ah, melhorou, querido? Isso aí, me interrompe mesmo. Vocês têm que ver, pô. Então, ó, eu tenho que utilizar 8,314 Pascal metro cúbico. Opa, já apareceu o metro. Mol Kelvin. Só que você sabe que Pascal é Newton por metro ao quadrado. Vamos simplificar? 3 aqui, corta com 2 aqui. Então, sobra 1. Opa! Tá chegando. Tá chegando. Ora, o que é Pascal? Desculpa. O que é Newton? É massa, quilo, vezes metro por segundo ao quadrado. Apareceu o segundo. Dividido por 1. Então, ó, 8,314, isso aqui vai ser quilo vezes metro em vermelho vezes segundo ao quadrado vezes mol vezes Kelvin. O Kelvin vai ser simplificado com a temperatura Kelvin aqui, ó. Opa! Tá aparecendo. Isso tudo aqui está sendo dividido, ó. Eu estou juntando essa ideia com essa. O 3 é 3, é constante. Por grama por mol. Queridos, eu não posso colocar grama. Eu tenho que ter aqui quilo por mol. Então, ó, quilo vai embora com quilo. Mol fica ao quadrado. Então, vai ficar, ó, m ao quadrado, segundo ao quadrado, mol ao quadrado. Ô, professor, não é? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, não? Sim, aí sim. O quilo vai para baixo e o mol vai para cima. O mol para cima. Desculpa. Obrigado, velho. Mol para baixo. Desculpa. Perfeito. Mol para cima simplifica. Obrigado. Muito, muito obrigado. E peço desculpas. E o quilo cai fora. Fica... Obrigado, velho. Fica m ao quadrado segundo ao quadrado. Não é velocidade média quadrática? Tira a raiz quadrada disso. Metro por segundo. Tá vendo como, nesse caso, eu sou obrigado a utilizar 8,314? Aí eu pergunto, ela não se encontra na aula. Aí eu pergunto, a pergunta de domingo foi idiota? Não. Não existe pergunta idiota. Então aqui você tem que passar para 1000. Tem que multiplicar por 1000.
para que fique quilo por mil. Então, são, se for o N2, 28 graminha, multiplica por 1000, velhinho. Desculpa, divide por 1000. Por quê? É grama por mol. Eu sempre eu disse isso no domingo. Eu quero que aqui fique quilo por mol. Então, ó, vezes 1 quilo dividido por 1000 grama. Olha aí, ó. E aí? É simples assim? Não, não é não. Bem. Então, bem, terminando, como é que eu poderia fazer uma coisa rápida se a equação PV-nRT demorou 200 e tantos anos? Estamos chegando ao fim da explicação dos gases ideais. Você tem a teoria cinética dos gases. Essa teoria é baseada nos seguintes pontos. Vou levar em consideração que não há forças intermoleculares. Não estou levando em consideração se é dipolo induzido ou ligação a hidrogênio. Dane-se. Pessoas me ligando, enchendo o meu saco de São Paulo, porque não tem mais o que fazer, querendo vender suas coisas e eu dando aula, e que isso fique realmente, novamente, gravado, porque dá vontade de denunciar, porque atrapalha o trabalho dos outros. Então, a primeira coisa aqui, não é levado em consideração as forças intermoleculares. Segunda coisa, a partícula apresenta um movimento retilíneo. Terceira coisa, quanto maior a temperatura, maior a velocidade média quadrática. Maior a velocidade de uma partícula gasosa. Quanto menor a massa molar, quanto menor, vou botar aqui maior. Quanto menor a massa molar, maior a velocidade média quadrática. Não são levadas em consideração as forças intermoleculares e também não são levadas, não é levado em consideração que a partícula gasosa apresenta um volume próprio. Você leva em consideração que o volume é o volume do recipiente. Diante de... Pois não, Matheus, lá vem pergunta boa. Com licença, mestre. Queria saber se o gás, por exemplo, quando... Perdão, aqui, tinha acabado a bateria aqui. Quando o gás, por exemplo, como você disse que ele está em movimento retilíneo, essas partículas estão em movimento retilíneo, pode ser atribuído alguma aceleração a ele? Por exemplo, alguma pressão dentro de um êmbolo, alguma coisa assim? Pode. Nunca vi nenhuma relação com isso, não, mas pode. Até porque, olha, respondendo rapidamente a sua pergunta, a partir do momento que você faz uma pressão sobre um êmbolo, né, você força exatamente para que o êmbolo entre em movimento, você não faz isso de uma maneira ríspida, né? Quando você dá injeção numa pessoa, não é de uma maneira bem constante? Eu não vi... Bem, eu vou ser direto. Eu nunca vi... Eu não lembro de uma relação da pressão com a aceleração. Eu não vi. Tá? Com a velocidade, sim. E isso é batido em todos os livros. Na verdade, eu acho que tem, tá? Eu acho que tem, uma vez que você tem aí o estudo relacionado à força, a quantidade de momento, Matheus. Mas uma equação, nem as equações do virial você tem essa relação, né? Que são equações que estão mais próximas do comportamento real. Eu nunca vi. Diria para você que não existe, eu estaria sendo um pouco arrojado, tá legal? Eu realmente eu nunca vi, não. Uma relação com aceleração. Eu nunca vi. Tá certo? Vale, obrigado, mestre. Obrigado.
A partir disso, a gente entra na ideia de Johannes van der Waals. Em 1873, esse cara que, assim, desde a minha época de doutorado, eu lembro que sempre falo isso em todas as turmas, o meu eterno orientador falava, só que eu não tinha um embasamento ainda, não tinha uma base de estudo tão forte como hoje eu tenho, né? A cada dia nós temos mais. Quando ele falava que Van der Waals, ele queria, ele arranjou, ele meio que pegou, e realmente pegou, né? Ele pegou a equação dos gases ideais e ele queria cair numa equação cúbica. Ele conseguiu. Sabe? Eu lembro disso todas as vezes quando vou na casa do meu mestre, a gente toma uma cervejinha, bate um papo, eu sempre lembro disso para ele. Pô, mas lembra? O senhor fala, ele continua afirmando. Para mim, ele fez ali uma gambiarra. Mas assim, não estamos tirando o mérito dele, claro que não. Em 1873, ele estava simplesmente defendendo a sua tese de doutorado. Isso foi uma tese de doutorado dele. Gente, eu vou pegar aqui o ano de 2021 e diminuir de 1873. Só tem 148 anos. É 1873? Eu acho que é. Só são 148 anos. É muito pouco. É muito pouco. É muito pouco para uma ciência, sabe? Então, o que ele fez? Bem, olha que coisa bacana. Bacana. Tá? Ele teve um ensaio matemático, né? Que a partir das derivadas primeira e segunda, você tira as expressões da pressão crítica, do volume crítico e do pressão crítica, volume crítico e temperatura crítica, que eu vou falar para vocês o que é. Olha a sacada desse homem. Eu vou colocar aqui a equação de Van der Waals. Em cima disso, eu vou explicar através de gráficos. Tá? Então, ó. Alguma pergunta até agora? Mônica, você está muito quieta. Eu, inclusive, acabei de te responder aqui com o microfone desligado, falando Meu que, na verdade, Deus! eu não tenho nenhuma pergunta, não. Ah, linda, você está aqui falando com eu. Claro, eu só não fico respondendo tudo desmutada, mas eu Olha. respondo tudo que você fala. Ah, que bacana. Mas é para não ficar interrompendo. Não, mas você pode interromper a hora que for, minha grande amiga, tá bom? É que eu não tenho... Eu não tenho... Eu tenho que abrir esse bate-papo. Pior que acertou, estava com o ar-condicionado ligado. Boa tarde, está, beleza. Então tá bom. Então, ó, eu vou colocar aqui, só foi para descontrair um pouquinho. Vou colocar aqui a equação de Van der Waals. Pressão. Vou botar real. Pressão no gás real. E eu pulei do fator de compressibilidade, depois eu falo. Mais a n ao quadrado sobre v ao quadrado, que multiplica uma segunda parcela, ele dividiu em duas parcelas. Olha que coisa legal. E saber que eu vou dar aula ainda disso mais 20 anos na minha vida é tão bom. E daqui a 20 anos eu vou estar melhor.
V menos NB é igual a nRT. Eu vou colocar a equação dos gases ideais aqui embaixo. P ideal vezes V é igual N R T. Aí diz o meu mestre, na época lá, acho que vocês não eram nem vivos. Galera, olha que coisa bacana. Se você considerar A igual a zero, isso aqui tudo é zero. Eu não te expliquei o que é A. Se você considerar B igual a zero, sobra o V. Sobrou o P. E isso aqui está aqui. Vocês que já estudaram, já viram a equação dos gases, todo mundo já viu aqui a equação dos gases? Gases de Van der Waals? Já perceberam esse detalhe? Bem, beleza. Aí, essa equação aqui, ela é conhecida como equação cúbica de Van der Waals. Equação cúbica de Van der Waals. Por quê? Se você isolar o volume, você vai encontrar uma equação do volume ao cubo. Olha aí. Agora eu vou te explicar isso de forma analítica. Eu vou lá para o gráfico de Boyle-Mariotti. Deixa eu pegar uma régua. Eu tenho que ter uma série de gráficos aqui. Estão gostando do curso de Fisqui? Tô. Quem falou tô? Mônica, ué. Que figura, gente. Como é que foi o aniversário da sua mãe? Foi bom. Mas ela escolheu um bolo de nozes. Mau gosto. Bom gosto. Mas você comeu? Não. É ruim? Ah, é? Claro, bolo de nozes. Quem come bolo de nozes? Coisa de velho? A sua mãe. Que é aniversário Velha. dela. Quantos anos ela tem? Pera. Eu sei que ano ela nasceu, mas eu não sei quantos anos ela tem. Calma. 58. Tá nova, tá uma Velha. menina. Tá uma menina. Vamos lá. Pronto. Fiz uns gráficos aqui. Que figura essa Mônica. Vocês já estudam com ela há muito tempo, gente? Ela sempre foi assim? Sim. Sim. Quem falou assim foi o Luiz. Ele não Isso. conta. Ele não conta? Não. Meu Deus. Senhores, vamos lá. Olha aqui. Ó. Vou colocar A, B, eu vou seguir essa ordem. C, D. Falei que eu vou pegar a ideia de Boyle-Mariotti. O que estudou Boyle-Mariotti?
Vocês não estão estudando. Repete a pergunta, professor, não entendi. O que Boyle e Edmé Mariotti estudaram? Que condições Boyle e Mariotti estudou para o comportamento dos gases? Como é que é, Rafael? Temperatura constante? Temperatura constante. Se a temperatura é constante, você tem um gráfico PV. Vou colocar aqui entre parênteses. A temperatura constante, você tem hipérboles. Vocês estão vendo esses 4, não estão? Então, você tem hipérboles. Ó. O que são os gases ideais? Ele estudou para os gases ideais. Baixa pressão e alta temperatura. Ó. Alta temperatura. Se eu colocar 3 aqui, ó, você vai ver depois na foto. Coloquei bem fraco, não dá para você ver direito. P1, T2, T3. Abaixo dessas curvas aqui, abaixo dessa curva aqui, as temperaturas são menores. Ah, eu vou apagar. Vocês estão vendo o vídeo desfocado? Não, né? Ele tá focado até no computador hoje. Olha que legal. Hoje e no domingo. Tá Olha funcionando que bom. perfeitamente. Graças a Deus que segunda também seja assim. Tomara. Então, ó. O que o Van der Waals fez? Ele foi diminuindo essa hipérbole aqui, essa isoterma, que matematicamente é uma hipérbole. Então, ele foi, ó. Você tem essa aqui, eu vou repetir. Aí você tem isso aqui, ó. Ó. Aí você tem isso aqui, ó. Outro. Ó. Até que ele percebeu o seguinte. Agora eu vou destacar esse D aqui, ó. 1, 2, 3. Na quarta, eu não sei se foi na quarta, mas vamos supor que seja a quarta. Ele teve isso aqui, ó. O que ele está fazendo? Ele está diminuindo a temperatura. Aqui não, né? Aqui não. Ele começou a diminuir a temperatura. Peraí. Grilou, devagar. Ok. As condições para o gás ideal são as seguintes. Baixa pressão e alta temperatura. O que ele fez? Ideal. Real. Ele diminuiu a temperatura. Ele foi diminuindo a temperatura. Claro, porque está chegando aqui, ó, na origem. E aí, ele começou a perceber esse comportamento aqui, ó. A partir dessa hipérbole que eu vou apresentar para vocês. Vou desenhar outro. Isso aqui chama-se concorvas. Pela grande aula do professor Jorge Sá Martins. Maravilhoso. Eu vou pegar um gráfico desse e ampliar. É P por V, hein? E quando eu estudava gases, eu também era PVNRT. Desde aquela época eu já estava enganado. Eu vou pegar um
Ó. Você vê algum erro nesse gráfico? Sim ou não? Na dúvida, eu vou colocar aqui, ó. Outras isotermas. Mas eu vou focar nesse aqui. Você vê algum erro nesse gráfico? Tem sim, mestre. Qual? O Fala, eixo, Matheus. supondo que V seja o eixo X. Não, supondo não. Vê o eixo X. Vê o eixo X, perdão. Aham. A gente encontra mais valores para Y, não? Mais de um. Tudo bem. Na real, 3 Não, valores, legal. perdão. Você tá na matemática, meu velho, lindo. Isso aqui é uma função injetora, não é? Não é isso? Isso aqui não é uma função, não é isso? Mais ou menos. Né? O que o Matheus disse, ó. Me lembre aí, ô Matheus. Eu não lembro, não, querido. Ó, se eu fixar uma pressão, eu tenho esse valor, eu tenho esse valor, eu tenho esse valor. Isso aqui é uma função, ô Matheus? Eu não lembro. Não tem quando você traça linhas, o que são paralelo a Y ou paralelo Isso, a quando X. é paralelo a Y e tem duas raízes, Aí não é não é considerado função. uma função. Ah, tá. Então, Porque um aqui, Y está tendo 2 valores de X, aí não pode. Ah, é verdade. Beleza. Obrigado. Lembra da equação cúbica de Van der Waals? Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Onde é que está o erro nessa análise? Alguém vê algum erro aqui? Ninguém? Mônica? Rebeca? Luiz? André? Ariel? Acho que era a Arielle. Eu não estou vendo. Toda Não sinceridade. Não tá vendo o gráfico? Não, o erro. Ah, o O erro. gráfico eu tô vendo. Ah, tá. Arielle. Acho que foi a Arielle. Foi a Ariane, foi a Ariane. Ariane. Ah, tá. Júlia? Vocês estão vendo algum erro aqui, não? Eu já afirmo que tem um erro, vai. Não cair para baixo. Eu acho lindo, né? Gente, eu vou pintar de... Sei lá que eu vou pintar. Eu vou pintar de rosa o erro. Eu vou pintar de rosa o erro. Como eu amo dar aula. Eu vou pintar de rosa. Cadê o rosa? Não, de azul. Azul claro ou verde? Verde. Olha aqui, ó. Aqui, velhinho, ó. Pintei isso aqui, ó. Daqui até aqui. Eu tô falando que isso aqui tá errado. Por quê? Fala, gente. Não? Existe um comportamento gasoso com maior pressão, maior volume? Isso é possível? Quando você aumenta o volume, você aumenta a pressão? Quando você aumenta o volume, você aumenta a pressão?
Quando você aumenta a pressão, você aumenta a pressão? Quando Sim. Quando você aumenta a pressão, você aumenta o volume? Não. Não. Olha o erro dele. Ou seja, se para os gases ideais é baixa pressão ou alta temperatura, para os gases ideais, para os gases reais, é alta pressão e baixa temperatura. Mas tem um limite. Então, esse aqui é um limite do estudo de Van der Waals. Espera aí, não pode ser também temperaturas muito baixas. Mas tem o seguinte: qual é também a diferença? E eu vou responder, porque dá a entender que eu quero que você entre no meu cérebro e, enfim. Qual é a diferença também entre o comportamento de um gás ideal para um gás real? O gás ideal, ele não explica o processo de liquefação. E o que é o processo de liquefação? É a passagem do gás para o líquido. Ele não explica isso. Você nunca fez um exercício lá na Tia Cocota em que considere um volume de 50 litros, calcule a pressão e que essa merda vai passar para o estado líquido. Mas tu não fez mesmo. Mas tu não fez mesmo. Quando a pressão ela é muito alta, você tem uma muito alta. Vou fechar minha mão, fazendo uma força absurda, sim, diretamente proporcional à pressão. Eu posso ter para um gás, obviamente, não na minha mão, mas a formação da primeira gotícula. Ou uma temperatura muito baixa. E você explica isso através do quê? Opa! Finalizando o estudo dos gases. Finalizando, não. Van der Waals colocou duas constantes chamadas constantes de Van der Waals. A e B. Ela é tabelada. Ela apresenta um valor para cada gás. Vocês estão vendo a minha tela. As constantes de Van der Waals, para cada gás, vocês estão vendo isso aqui, ó, para cada gás tem um valor. A e B. Todos eles são diferentes, porque suas propriedades são diferentes. Então, ó, pressão mais A sobre N ao quadrado sobre V ao quadrado. Eu não gosto dessa representação. Vou te mostrar outra representação da equação de Van der Waals. V menos NB é igual a nRT. Olha o que eu vou fazer. Eu acho melhor, quando você estiver dando aula para um amigo seu que está no começo da universidade, coloque em função do volume molar. Volume molar, te expliquei, é a razão do volume sobre N. Então, ó, esse N ao quadrado vem para baixo. Então, você tem, ó,
Pressão mais A sobre V ao quadrado sobre N ao quadrado. E o que é isso aqui? É V sobre N elevado ao quadrado. E o que é isso aqui? É volume molar ao quadrado. Então, é A sobre volume molar ao quadrado, que multiplica. Pega esse cara aqui e divide por N. Volume molar menos B é igual a RT. Então, eu tenho aqui, ó, pressão. Vocês estão vendo a folha? Mais A sobre volume molar ao quadrado vezes volume molar menos B é igual a RT. Viu que se você isolar o volume molar ao quadrado, você tem uma equação cúbica, também conhecida como equação cúbica de Van der Waals? Bem, uma pessoa entrando na aula, show de bola. Seja bem-vinda. Ora, o que é o A? Observe que o A ele está junto da pressão. O que é o B? Observe que o B está junto do volume. Sendo que se B é igual a zero, sobra o volume do recipiente. Ora! Então, o B vai ser, o V menos o B vai ser a diferença do volume da própria partícula. Isso aqui, esse B, ele era chamado de covolume. Então, você leva em consideração nos gases reais que a partícula gasosa apresenta um volume físico, um espaço físico. Coisa que para os gases ideais não, era o volume do recipiente, é o total. Bota esse troço todo. Obrigado por me deixar entrar, estava na rua, cheguei agora há pouco. Claro, sem problema. Tá? E o A? Quem é o A? Vamos na tabela. Como é bom dar aula, gente. O primeiro valor é o A, ó. Tá junto da pressão, ó. A unidade do A. ATM litro ao quadrado dividido por mol ao quadrado. Litro ao quadrado porque é volume ao quadrado, tá? Tá aqui, ó. No papel amarelo. E o B, ó, tá junto do volume. Volume molar, litro por mol, viu? Olha que coisa interessante, gente. Eu destaquei aqui dois valores do A e B, da água e do sulfeto de hidrogênio. Eu peço licença aos senhores que eu vou ao banheiro. Se o B é o covolume da partícula, o que é o A, Grilo? O A trata-se das forças intermoleculares. Van der Waals começou o seu estudo como consequência exatamente pelo fato
e vocês aprenderam isso em química geral, o fato das forças intermoleculares entre partículas, né? Que forças são essas, senhores? De polo. Bem, na minha época de estudante, eram forças Van der Waals, né? Forças de Van der Waals e ligação hidrogênio, né? Que eu peço licença, eu não lembro, mas ligação hidrogênio não foi o que ele estudou, não. Não foi ele que estudou, não. Vamos lá. Dipolo induzido e dipolo de polo, ele estudou. Olha aí o metano. Olha bem, então a força intermolecular está explicando exatamente o quê? A força que elas interagem, que elas estão lá unidas. Olha o A do metano, 2,283, e olha o A da água. Qual é a conclusão que vocês tiram, gente? Querem um chocolate? Fala, porra. Por favor. Não quero chocolate. Tá bom. Não há de que. Agora fala pra mim qual é a diferença do ar Caraca, com a água. respondeu todo nervoso, mano. Tu tá intolerante à lactose? Que figura. Qual é a diferença? As forças intermoleculares da água são mais fortes, digamos assim, do que as do metano? Por quê? Acho que o tipo de interação presente na água é uma interação mais estável do que a interação do metano, né? Entre hidrogênio e oxigênio. Quem tá me falando, Rafael? Isso. Rafael, qual é o tipo de ligação entre o H e o O? Ligação covalente, certo? Sim. Polar ou apolar? Polar. Polar. Essa molécula é polar ou apolar? Polar. Polar. CH4. Essa Mônica é figura. Aqui. Ligação covalente. Sim. Polar ou apolar? Polar. Polar. Essa molécula é polar ou apolar? Apolar. Pois é. Que força intermolecular é essa aqui? Ligação hidrogênio. E essa aqui? Acho que de polo induzido, De polo induzido. Quem é mais forte? ligação de hidrogênio. Pronto, tá ali. 5,5. O outro 2,28. A vida de vocês faz mais sentido? Agora eu pergunto: gases é um tema fácil? Do que você aprendeu? Matheus, fala alguma coisa aí. Oi, mestre? Gases é um tema fácil? Não, não é não. Não é não, cara. Não é não. Não é não, cara. Mas não é mesmo. Alguma pergunta? Mestre, Oi? voltando para esses gráficos dos gases. Quando, por exemplo, essa parábola
está tendendo a chegar perto da origem. Quer dizer que o gás está tendendo a ser ideal ou tendendo a ser... Não. Ela não apresenta. Ela tem um limite. Ah, entendi. Não. Significa que chega a um determinado ponto, quando você tem essas concorvas aqui, você tem limitações. Você tem limitações do comportamento do gás. Não pode ser uma temperatura tão baixa. Mas chega mais fácil a idealidade, a realidade, por quê? Peço desculpa em falar com a boca cheia. Porque você sabe que é possível, sim, passar de fase do gás para o líquido. Que situação? A altas pressões ou diminuindo a temperatura. Gelo seco é um deles, né? Nitrogênio líquido é um deles. Quantos vídeos aí você vê aí, ó? Nitrogênio líquido na presença de água. Quando você tira já do galão, em que o nitrogênio está líquido, ele já passa automaticamente para o estado gasoso, porque a temperatura ambiente ele está no estado gasoso do nitrogênio. Tem esses vídeos aqui, ó. É no meu Instagram. Peço licença aqui em acessar meu Instagram. Tem esse vídeo aqui, ó. Em que o cara joga, ele joga nitrogênio líquido. Eu vou achar isso. Aqui. Ele joga. Olha lá. Tu vê que quando sai do galão do cara, ó, o cara jogou. Já está no estado líquido. Desculpa. Quando sai, já vaporiza o mais rápido possível. Porque... E tu vê que a água ela tá se movendo. Ela foi perturbada. Mas é tão rápido isso, que você vê, ó, um N2 passeando aqui, ó. Nitrogênio líquido. Pronto. A que temperatura tá? Vamos fazer aqui uma temperatura de liquefação. Acho que é menos 170. Temperatura de liquefação do gás nitrogênio. Eu acho que é menos 170. Menos 196 graus Celsius. O cara tem que ter um cuidado absurdo em manusear isso aqui. E tem que sair de perto. Porque a essa temperatura, bonitão, só dá para ver a perninha dele jogando. Você perde um dedinho aí rapidamente. Você consegue ver oxigênio líquido? Eu sempre brincava isso, né? A única vez que eu dei aula no primeiro ano, aí todo mundo fala, não vi não. Microscopicamente você não viu não. Tanque criogênico White Martins em um hospital. Imagem. Vamos lá. Todo hospital tem isso aqui, ó. Na parte externa do hospital você tem O2 e N2. Olha o problema hoje aí, ó. Por causa da Covid. E você percebe que quando você vai ao hospital, essas válvulas aqui, ó,
elas estão rodeadas por gelo. Porque aqui tem a temperatura, ó, não chegue perto. Porque a temperatura aqui é de menos 190 e tanto, 178, mais ou menos, do oxigênio. Vamos ver o oxigênio. Acho que é 178. Oxigênio. Menos 18. Não, oxigênio. Menos 118. Eu acho que isso aqui está errado. Tudo bem, vamos lá. E aí, mesmo estando a 40 graus Celsius, porque o contato aqui é tão direto com esse maquinário aqui enorme. Enorme não é tão grande não. Não é tão grande não. Não é tão grande não. Se pegar três da gente em pé, colocar um em cima do outro, a gente chega. Ou seja, deve ter aqui uns 5, 6 metros. Isso aqui está tomado de gelo. Que, obviamente, há uma diferença aqui fora de 40 graus Celsius e aqui dentro de menos 70. E o que passa aqui está no estado líquido. Quando vai lá para dentro para o paciente, ele vaporiza na hora. E por que você armazena oxigênio e nitrogênio no estado líquido? Porque quando você vaporiza, você tem mais quantidade. Eu desejo a vocês uma ótima tarde. Eu tiro cópia, tiro uma foto. Lá por umas 5, 6 horas eu tiro uma foto disso aqui para vocês. E sinto vocês bem interessados. Isso é legal, sabe? Eu fico super feliz, por isso que eu perguntei se vocês estão gostando do curso. Porque no nosso primeiro dia, quando nós conversamos, né, eu falei que eu convido a vocês a tentarem entender isso. Entender isso. Semana que vem, eu vou falar rapidamente eu vou falar rapidamente sobre fator de compressibilidade e entro no estudo de termodinâmica. Tá? Amanhã tenho uma reunião com o nosso coordenador, amigo, professor Ivanilton, uma pessoa maravilhosa. Vou expor a situação, que eu acho que são as diretrizes de como o curso está. Só tenho elogios a fazer para vocês, a falar de vocês. Somente elogios, tá? Enfim. E aí, na próxima aula, peço desculpas que domingo não vai dar para a gente ter aula. Vou parar aqui a gravação agora. Interromper a gravação.